A Assembleia Legislativa, esta semana, discutiu o passaporte da vacina, né? O passaporte sanitário. E vocês, eu acho que estiveram por lá, porque houve até audiência pública, enfim, nós vamos falar disso, mas depois que ver a matéria, por favor, rode aí a matéria. Está em votação na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia o projeto que desobriga os órgãos públicos e privados a obrigarem os cidadãos a apresentarem a carteirinha de vacinação a entrarem nestes locais. O projeto, caso seja aprovado, será encaminhado ao governador do Estado de Rondônia, que tem um prazo de 15 dias para sancionar o projeto ou vetar. Caso o projeto seja vetado pelo governador, o projeto pode retornar à Assembleia Legislativa, onde o presidente da casa pode torná-lo lei no estado de Rondônia. Outro ponto que é importante frisar é que os órgãos fiscalizadores podem se manifestar contra o projeto, podendo até barrar. Vale lembrar que alguns estados brasileiros já aderiram à carteirinha de vacinação, como o estado de Pernambuco, Pará e Santa Catarina, e outros estados brasileiros também já aderiram. Gabriel Regis, para o jornalismo da Rema TV. Ok, Gabriel, muito obrigado. Essa matéria foi feita antes da aprovação, foi aprovado por 17 votos a 5. E agora vamos ouvir a nossa bancada. Eu quero começar pelo Samuel. Então, Edivaldo, é uma coisa que nós não deveríamos estar nem discutindo. Mas, assim, na luz do direito, é importante ressaltar que a nossa legislação diz, né, o Código Penal em especial, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Nessa situação hipotética, se for aprovado em qualquer um dos estados da federação, passa a ser lei. Então o indivíduo ele não poderá se exaurir, né, da sua obrigação de se vacinar. E há um conflito, né, um equívoco muito grande, eu posso falar isso, Edivaldo, com um pouquinho de propriedade, porque ao longo dos meus 31 anos de idade, mais da metade da minha vida, foi dedicado em estudar o direito, em especial o direito constitucional. O rol do artigo 5º, no inciso, o artigo 5º, no inciso 15, que fala sobre o direito de ir e vir das pessoas, ele, a priori, passa a ser um direito preconizado na Constituição Cidadã de 88. Só que ele não é um direito absoluto, Edivaldo. Ele é um direito subjetivo, porque em virtude do interesse individual, a supremacia do interesse da coletividade vai sempre se sobrepor. É como se a gente fosse fazer uma analogia de uma desapropriação de um prédio onde determinada família, né, muito tradicional em determinada cidade, tivesse que ser desobrigada para passar por ali uma rodovia. Por mais que tenha um interesse, né, sentimental, moral, familiar, né, a pessoa se apegar àquilo, vai sempre se sobrepor o interesse da coletividade, ou seja, o interesse difuso. No objeto em análise, a gente tem que observar que a gente está num fato atípico. A pandemia do coronavírus, da Covid-19, se sobrepõe em virtude das pessoas que já foram vacinadas, que atendem às recomendações, não minha, não do Samuel, mas das autoridades sanitárias, da Organização Mundial da Saúde, do próprio Conselho Federal de Medicina, de toda a equipe técnica, interdisciplinar, multiprofissional, pessoal de apoio, as pessoas que verdadeiramente, os nossos brilhosos pesquisadores da Fiocruz, que se desdobraram, né, quase que diuturnamente, para poder dar celeridade na vacina. A gente ainda vê algumas pessoas que, infelizmente, gostam de deturpar a opinião pública. Então, as pessoas não estarão proibidas de se locomover em território nacional. O que não se pode é que em determinados locais terá que apresentar esse passaporte, em face de poder ter que contaminar as outras demais pessoas. Bom, passaporte da vacina é isso aqui, gente, ó. Simplesmente um documento que diz que você tomou as 2 doses da vacina. Eu peguei e mandei plastificar, ficou como se fosse uma carteirinha. Sofia. Engraçado ouvir a palavra supremacia, me lembra muito a época de Hitler, né? Que era a supremacia branca. Hoje nós temos a supremacia dos vacinados contra os, teoricamente, aí, imundos dos não vacinados. É assim que se sentem pessoas como Samuel, que acham que fazem parte de uma supremacia simplesmente por terem aceitado participar de um estudo de genético, né? Tendo em vista que a OMS, que hoje é aí o órgão mundial da saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela fala claramente que a terceira dose é um absurdo. Essa terceira dose, a OMS já se pôs contra e também já se pôs contra o passaporte vacinal, né? Então, quando nós falamos de direito absoluto, eu lembro aí a frase do último domingo, né? A lei aos amigos e o rigor da lei aos inimigos.
Então nós não podemos aceitar, Samuel, nós não estamos falando aqui de saúde coletiva. Engraçado você falar que os não vacinados botam em risco os vacinados. É só pensar um pouco como que uma pessoa que ela não tomou a vacina vai, de alguma maneira, transmitir para quem tomou a vacina, se teoricamente quem tomou a vacina está protegido. Então eu não entendo por que que as pessoas vacinadas têm medo das pessoas não vacinadas. Se as pessoas não vacinadas é que estão sujeitas a sofrerem qualquer tipo de mal ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que nós devemos é respeitar o direito de opinião das pessoas. Nós temos vários casos, por exemplo, nós tivemos um cruzeiro recentemente, onde toda a tripulação e todos os passageiros eram vacinados e teve um surto de Covid. Por quê? Os vacinados, eles pegam e eles transmitem. Então é uma hipocrisia, o que nós vemos aí, a supremacia dos hipócritas querendo se sobrepor a poucas pessoas que por qualquer motivo que seja decidiram no momento não se vacinar. Muito bem, eu vou fazer um comentário aqui só para colaborar com o debate. Uma pessoa que não foi vacinada, ela vai pegar o Covid. A pessoa que foi vacinada, ela vai pegar o Covid, ela não está imune, ela pega o Covid. Então, só para facilitar aqui o debate, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Olha só, a pessoa que não se vacinou, ela está propícia a pegar a Covid. A que se vacinou também, porém de forma moderada. E aí, para esse debate, uma médica que está aqui com a gente, tem sempre participado, doutora Flávia, seja bem-vinda, e o seu comentário. Muito obrigada, Edivaldo. É bastante complexo falar sobre passaporte sanitário, porque eu até falei na audiência pública aquele dia, o passaporte sanitário deveria incluir, então, todas as vacinas que eu já tomei. Nós temos o sarampo, que é uma doença altamente contagiosa, muito mais perigosa do que a Covid, não foi erradicado no mundo e tem pessoas que não precisam ser vacinadas, que são aquelas acima de 60 anos, porque se pressupõe que na época delas era epidêmico e elas possam ter tido contato com a doença, então elas têm um anticorpo, pressupõe-se. Então, eles acima de 60 anos não é obrigado a vacinar contra uma doença que se quer erradicar no mundo. E aí vem a Covid, uma doença nova, onde se testam tratamentos, onde se testam vacinas. As vacinas são ainda experimentais, algumas até fim de 2023, 2024. Então, nós estamos ferindo Código do Nuremberg, Helsinki, dos quais o Brasil é signatário. O Brasil sempre usou em suas plataformas de pesquisa, em suas maneiras de boas práticas, né? Seus códigos de boas práticas, ou seja, respeitando o indivíduo. Ele não pode, uma das coisas que o indivíduo não pode ser obrigado a submeter a um experimento. E essas vacinas são experimentos ainda. Há estudos que mostram que quem teve a Covid tem uma imunidade robusta e duradoura. Uhum. Tem estudos acompanhando, por exemplo, um estudo lá acompanhando paciente que diz, pacientes até 8 meses têm imunidade, mas esse estudo está sendo feito há 8 meses, digamos. Então, ele ainda está acompanhando esses pacientes, não se sabe ainda o quanto tempo o paciente com Covid vai ficar com imunidade. Então, por exemplo, pega o pessoal da saúde, que trabalhou, que se esforçou, que pôs a cara a tapa durante a pandemia, época em que não tinha vacina, não tinha tratamento, não se sabia nada, e agora pegou o Covid, recuperou, vai ser demitido porque não quer se vacinar. Se ele pegou Covid, ele tem imunidade, né? E ele não vai colocar em risco o vacinado, porque o vacinado é aquela coisa, ele teoricamente ele deve estar protegido. Se ele não está protegido é porque a vacina não funciona. Então eu não posso obrigar alguém a fazer uma coisa que não funciona e que não se sabe ainda exatamente tudo que ela vai causar no organismo, porque existe terapia genética envolvida no meio. As vacinas de RNA, o que elas vão causar de outras coisas, doenças autoimunes, algumas coisas que ainda estão sendo discutidas.